Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal. A cada 6 segundos, uma mulher é vítima de ameaça de violência. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física. A cada 16 segundos, uma mulher é vítima de ameaça com faca ou arma de fogo. A cada 22 segundos, uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de arma de fogo. Você não pode ficar parado. Denuncie. Olá, boa noite, muito boa noite a todos os internautas, ao público da PLB, às liberinas. Boa noite, muito boa noite ao público da PLB, a todos os internautas, às liberinas, que é com quem nós vamos conversar essa noite, fazer esse bate-papo com uma das representantes das liberinas, do coletivo Liberina, hoje associação, e também representante do Conselho da Mulher no município, né, que é Lusitânia, essa moça que todos já conhecem do município de Tancredo Neves. Mas também dá boas-vindas a todos os internautas, até porque falar desse tema, né, neste momento do Agosto Lilás, campanha mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, campanha esta que vem reforçar, né, fazer referência e reforçar a Lei Maria da Penha, um marco, né, a Lei Maria da Penha é um marco na defesa, né, contra a violência e na defesa da mulher, das mulheres vítimas de violência. Mas a gente sabe que este tema é preciso perpassar o Agosto Lilás. É preciso perpassar as barreiras do silêncio e é preciso incomodar, né, Lusitânia? Então, assim, vai ser no entorno disso que vamos bater este papo essa noite. Então, vamos falar hoje de Maria da Penha, quem foi Maria da Penha, para dar mais trazer um conhecimento maior da mulher Maria da Penha para aquelas pessoas que ainda não sabem, não conhecem a sua história, só ouve falar que é uma lei. Lei Maria da Penha, que lei é essa? Né? É a lei que defende as mulheres. Então, a gente ouve muito isso, mas não sabe, né, o porquê que o nome dado a ela foi Maria da Penha. Então, conhecer um pouquinho da sua história. E também vamos tratar de alguns temas específicos, que é sororidade,
que é questão, vou trazer aqui algumas perguntas surpresa para a nossa Lusitânia, para a nossa convidada, para poder a gente estar discorrendo sobre isso, e espero que tenha a participação do público, né, do público feminino, e principalmente o público masculino, porque é deles que nós estamos falando. Estamos falando delas como vítimas, mas também o tema, o momento, é por conta deles. Então, que eles também estejam nos assistindo, acompanhando e interagindo conosco. Então, Lusitânia, a gente sabe que este momento, né, de campanha, já estamos findando o mês do Agosto Lilás, e é onde todas as instituições, as organizações, os coletivos, aborda o tema violência doméstica, combate à violência contra as mulheres. Então, aí é todos os órgãos, né, seja ele de todas as esferas, né, desde os órgãos judiciários até os conselhos municipais, né, os poderes legislativos do Brasil inteiro. Então, assim, não deixa de não ser um tema que traz uma certa comoção nacional para debater este assunto. Então, se o tema traz esta comoção, é porque a gente ainda está dentro desse lamaçal da violência, né? E antes da gente entrar no ar, ao vivo, estava aí alguns dados e a gente percebe que a cada 2 minutos uma mulher é morta. Então, isso não é assunto para ficar só no mês de agosto. Então, eu vou deixar você um pouco à vontade para você fazer fazer a sua fala, né? Explanar aí a sua fala, e durante o processo a gente vai fazendo algumas intervenções. Então, seja muito bem-vinda. Para a gente do sindicato é um prazer estar conversando com você esta noite, e que possamos realmente trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de sensibilidade, que neste momento se faz necessário. Muitíssimo boa noite a todas, todos e todes, né? É um prazer inenarrável estar aqui hoje. Muitíssimo obrigada, Edilene, enquanto, né, representante da APLB, pelo convite. É um prazer para mim, enquanto liberinas, né, enquanto a Associação de Mulheres Liberinas, estar aqui fazendo parte. Gostaria também de dar uma boa noite especial para Isabel Cruz, que é do Isabel Cruz, Aline Andrade, Matheus Damasceno, Adam, e todas as pessoas que estão aqui agora nos vendo e nos ouvindo, dando voz e vez, né, a esse assunto de suma importância, como Edilene muito bem falou. Primeiro, eu gostaria, né, de me apresentar. Meu nome é Lusitânia Silva, conforme já dito. Eu faço parte, sou uma das fundadoras da Associação de Mulheres Liberinas, que desde 2018 vem atuando no enfrentamento à violência de gênero aqui no município. Já fui premiada na categoria Ideias de Enfrentamento à Violência pelo Instituto Avon, em 2018. Em 2019, fui premiada na categoria Projetos em Andamento, no segundo prêmio Juntas Transformamos, do Instituto Avon. A gente teve o prazer também de, em 2020, ganhar um prêmio muito importante, um prêmio nacional também, que é o Prêmio Viva, da revista Marie Claire, na categoria Educação, porque a gente sempre falou muito de enfrentamento à violência de gênero, mesmo antes de ser associação, né? Sendo apenas um coletivo, um grupo de mulheres, a gente sempre veio falando sobre isso, e por conta disso a gente conseguiu ganhar esse prêmio. Tivemos parcerias muito importantes no decorrer do processo, além do Instituto Avon, o Fundo de População das Nações Unidas, né, que faz parte da ONU, é uma agência da ONU, misericórdia, são tantos institutos, né? O TikTok, a gente acabou de finalizar uma parceria bem bacana com o TikTok, através do edital Elas Periféricas. Enfim, são várias parcerias que a gente consegue em outros lugares, mas principalmente aqui no município, porque a gente entende que a gente tem que fazer a diferença no nosso município, atuando em prol, em defesa da vida das mulheres. Pensei que não estavam conseguindo me ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ótimo. Enquanto Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, né, é um conselho que já existe desde 2018, mas muita gente não conhece.
infelizmente, né? Quando a gente vai participar de palestras e tal, a gente pergunta quem conhece o Conselho da Mulher. Eu fico muito triste que muitas pessoas ainda não conhecem, mas é uma forma também de hoje a gente apresentar. Eu fui presidente do conselho até ano passado e agora, graças a Deus, nossa liberina, Mirles dos Santos, ela é representante, é a presidente dessa instituição. O CMDDM ele busca defender a garantia dos direitos humanos de meninas e mulheres aqui do município, né? A gente tem reunião toda primeira segunda-feira do mês, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Participem, vocês serão muito bem-vindas e bem-vindos. A gente já encaminhou carta no ano passado, uma carta aberta à SPREV, né, pedindo apoio e justiça para os casos de feminicídio no país, né, no nosso município. É formado, né, por órgãos e entidades, tanto do poder público quanto da sociedade civil organizada. Então, o Sintraf se faz presente, Isabel Cruz, ela faz parte, né? Marilene Costa, boa noite. Então, tem inúmeras pessoas que fazem parte dessas entidades. Promove reunião ordinária na Casa dos Conselhos com muita frequência. A gente também tem redes sociais, então fiquem à vontade para conferir tudo isso que a gente aborda sobre esse tema todos os dias, né? Todos os meses do ano. A gente um trabalho incansável nesse sentido. Hoje mesmo tivemos uma mobilização muito importante, que foi uma parceria com a Coordenadoria da Mulher, a Secretaria de Assistência Social, as entidades vinculadas ao CMDDM, né, que são várias. E a gente vem sempre buscando trabalhar esse tema, principalmente, mas não tão somente, com homens também. Porque a gente entende a importância de não só a mulher ficar ouvindo sempre, olha, é assim que que acontece a violência, é assim o ciclo de violência, mas a gente também precisa falar para o homem, você precisa mudar sua atitude, porque às vezes o próprio homem ele não entende que ele está agredindo a mulher. Em alguns casos, sim, mas tem questões que parecem tão sutis que eles estão agredindo as mulheres, mas não estão percebendo. Como Edilene muito bem falou, o Agosto Lilás ele é um mês de conscientização pelo fim da violência contra meninas e mulheres. Ele surgiu a partir, né, do aniversário da Lei Maria da Penha, que foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. Então, antes da Lei Maria da Penha, não havia nenhuma legislação específica nesse sentido. Então, essa mulher, a Maria da Penha, eu vou mostrar um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho dela. Preparei um material para vocês conhecerem. Maria da Penha, conseguiu, Zé? Quem é Maria da Penha, né? Maria da Penha, ela é uma mulher que é cearense, nasceu em Fortaleza em 1º de fevereiro de 1945, é farmacêutica, bioquímica e se formou na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Ceará em 1966, concluindo seu mestrado em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Universidade de São Paulo em 1977. Para vocês entenderem um pouquinho da formação dela e por que eu estou falando da formação dela. Ela, mesmo sendo uma pessoa com formação, de classe média alta, ela sofreu inúmeras violências. Por isso que hoje ela é tão importante nessa questão. O caso Maria da Penha, ela é representativo da violência doméstica a qual milhares de mulheres são submetidas em todo o país. A sua trajetória em busca de justiça durante 19 anos e 6 meses faz dela um símbolo de luta por uma vida livre de violência. E aqui na frente vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa questão, né? Como crime. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Tá tranquilo. Tá tranquilo? O crime ocorreu em 1983. Eu vou voltar aqui um pouquinho no slide. Ele ocorreu em 1983, porque ela foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio Heredia Viveiros. Esse senhor,
não é brasileiro, e ele a conheceu no período que ela estava fazendo mestrado. Por isso até eu falei da questão do mestrado. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado da agressão, ficou paraplégica devido a lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas. Laceração Enfim, esses detalhes, né? Em outra questão, o que aconteceu? Ele tentou eletrocutá-la. Primeiro foi o tiro, depois tentou eletrocutá-la. E quando ele deu o tiro, ele acabou dizendo que o motivo foi assalto. Ele não falou que foi ele, né? Para a justiça, ele disse que foi uma tentativa de assalto e tudo mais. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, apenas 8 anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas, devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. Então, imagine a situação, ela sofrendo tanto, já tinha filhas e tudo mais, passando por toda a situação, ela com um grau de instrução elevado, classe média alta, e passando por tudo isso. Imagine as inúmeras mulheres que não têm tanta instrução e que também não tem condições financeiras, como não é a situação, né? Em 1990... Pode falar? Posso falar? Posso interromper rapidinho? Pode, sim, fica à vontade. É porque, assim, hoje a gente aborda o tema e em todos os momentos em todas as ocasiões de debate, o que a gente ouve muitas vezes não vai adiantar o quê? Né? E alguns discursos que a gente ouve de homens, eu digo isso porque eu já ouvi, homem dizer o seguinte: engraçado que quando não existia a Lei Maria da Penha, os crimes eram menores. E depois, com a Lei Maria da Penha, aumentou ou piorou. Então, é importante a gente trazer essa fala, que é uma fala meio que justificável, né, para aqueles que pensam dessa forma, mas, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela trouxe à tona a violência que antes era clamufada. E a questão do julgamento tão demorado, né, que ela levou 19 anos, levou esse tempo todo, né, sem ser julgado esse crime. A gente fala também da questão da morosidade da justiça do nosso país, mas se não houver denúncias, né, se não houver lá a queixa-crime, aí é que não vai ter crime mesmo, aí é que não vai ter julgamento mesmo, né, Lusitânia? Exatamente, né? Exatamente. E o que acontece? E Maria da Penha foi assim, aconteceu isso 19 anos e 6 meses, 8 meses, enfim, que ela ficou sofrendo, né? Que as coisas começaram a funcionar, mas não foi por um motivo qualquer. Foi porque o caso ganhou uma dimensão internacional. Ela, com toda a instrução, ela buscou o Centro para a Justiça e Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para Defesa dos Direitos Humanos da mulher. Então, assim, se ela simplesmente tivesse se calado, ela não teria conseguido isso e não teria servido de parâmetro, né? O caso dela não serviria de parâmetro para mudança de realidade, né? E a gente sabe que está longe de acabar essa questão da violência, mas já deu uma amenizada em relação. Com certeza. O Estado brasileiro, inúmeras vezes, se permaneceu omisso. Inúmeras vezes. E só, para vocês terem ideia, em 2001, após receber 4 ofícios e sentenciado em virtude das denúncias, só a partir de tudo isso começou a mudar um pouquinho a realidade. De 2001 para 7 de agosto de 2006, foi quando a lei foi sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só imagine, nos anos 80, e só foi sancionada em 2006. Foi porque Lula é bonzinho? Não, não foi só isso. Foi toda uma movimentação, grupos de mulheres, liderados por mulheres, lutando por isso, né?
para essa mudança, para que olhassem, que o Brasil parasse de negligenciar um assunto tão importante, que é o enfrentamento à violência de gênero, Exatamente. a favor da vida Exatamente. das mulheres. Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Não, exatamente assim, é importante estar trazendo essas informações, porque nós vivemos em uma sociedade imediatista. E muitas vezes, no meio, né, no meio do nosso grupo juvenil, muitas vezes a gente se percebe pensando, né, a gente pensa que o pensamento muitas vezes das pessoas é que algo aconteceu assim, no piscar de olho, de uma noite para o dia, né? De que a violência contra a mulher aconteceu agora, de que a Lei Maria da Penha foi de ontem. Então, trazer essas informações, esses dados, mostrar o caminho percorrido para que hoje a gente, para que hoje à noite, nesse momento, a gente está aqui falando a respeito, houve todo um processo. E assim, infelizmente, esse processo, né, positivo, né, nesse momento positivo, né, ele foi consequência de uma violência que por pouco não tirou a vida dela, né? Então, é importante estar trazendo essas informações para que a gente perceba que o processo de evolução, o progresso de uma sociedade, ele tem todo um caminho a percorrer. Ele tem, né, passa por toda uma caminhada. E é preciso valorizar essa caminhada. Então, por isso eu acho pertinente essas informações de trazer quem foi Maria da Penha, toda a problemática que ela enfrentou dentro e fora, porque ela sofreu a violência doméstica, mas ela também passou pela violência do Estado, pela negligência do Estado, que não deixa de não ser uma violência, porque a instituição que é para lhe proteger, para lhe acolher, é a mesma instituição que lhe deixa à margem, né? Por que não dizer haver navios? Então foi toda uma luta para necessitar de uma interferência internacional para poder o Brasil entrar nos trilhos. Então, de quantas movimentações, será que tantas outras mulheres vai precisar morrer para que os nossos irmãos homens, né, porque somos todos pertencentes a uma família planetária, pertencente a um mesmo Pai celestial, então somos todos irmãos. Então, quando é que nossos irmãos machos vão se conscientizar de que eles não são melhores do que a mulher? Até quando vai ficar nesse pensamento retrógrado, arcaico ainda? Porque o que se pensava lá em 1900 e antigamente, de lá para cá muita coisa mudou. Então vamos também, minha gente, acompanhar esse processo para que a gente possa mudar essa realidade. Para quando chegar no próximo ano, no próximo mês de campanha de conscientização, a gente já tenha outros dados a mostrar, aí pelo menos mostrar dados de redução dessa violência, né? Que esses dados realmente só vai acontecer se houver denúncia das mulheres e conscientização dos homens, que as mulheres são seres humanos e merecem ser respeitadas dentro da sua individualidade. Exatamente, Edilene. A gente precisa muito dessa consciência, né, dessa sensibilização das pessoas para estarem atuando, que as mulheres denunciem sim, mas que a partir do momento que elas denunciem, elas não tenham seus direitos violentados, assim como Maria da Penha e inúmeras outras, né? Exatamente. Quantos casos de feminicídio a gente tem no nosso município? Quantos casos desses foram resolvidos, solucionados, as pessoas foram presas? Temos fatos bem recentes aí, a gente sabe que o delegado falou hoje, inclusive, que infelizmente, se eles estiverem aqui na rua, eles não podem fazer nada, né? Se os possíveis, né, assassinos e tal estiverem na rua, não podem, a polícia não pode fazer nada, porque ainda precisa que o Ministério Público tome iniciativa, né? Por isso a importância dos órgãos, assim como no caso de Maria da Penha, dos órgãos, das entidades se posicionarem, das mulheres, dos homens, de todas as pessoas se posicionarem. Né? A gente tem feito aqui, enquanto conselho, enquanto entidades, enfim, várias entidades vinculadas, Associação de Mulheres Liberinas também juntas, né? Nessa proposta, a gente tem feito várias caminhadas a favor da vida das mulheres e contra o feminicídio. E a gente vê que, por mais que a gente faça, infelizmente, sempre há necessidade de realizar mais ações como essas.
A gente está saindo agora, né, nesse período, hoje dia 24, e durante todo esse mês, realizamos ações nas comunidades, levando informações sobre quais são os tipos de violências elencados pela Lei Maria da Penha, mas também sensibilizando as pessoas, os homens, a mudarem suas posturas, as mulheres a se reconhecerem enquanto mulheres e entenderem que a partir do momento que elas são vítimas de violência, elas não podem ser culpabilizadas por isso. O que a gente tem visto na sociedade? A menina foi estuprada. Também, olha a roupa dela. As pessoas culpabilizam a roupa da pessoa. Mas, assim, a gente sabe, cientificamente já foi comprovado que não é a roupa da pessoa. Crianças são abusadas sexualmente, inúmeras estão por aí, né? Inúmeras crianças, adolescentes, enfim, mulheres também. Quanto mais vulneráveis ao gosto, né, de homens, por assim dizer, eles não estão nem aí para nada, não estão aí para roupa. Se a mulher passar de burca, eles vão dar psil. Inclusive, o próprio psil, que muita gente não sabe, isso é uma forma de violência. Um dia eu estava andando na rua, normalmente, chegou um homem bebendo, eu estava com meu filho do lado, ele chegou, psiu, e passou a mão em mim. O quão asqueroso é isso, entendeu? O quão asqueroso é isso. Quantos tipos de violência? Eu acho muito improvável alguma mulher nunca ter sofrido algum tipo de violência. Não, acho que não existe. Não existe. Eu acho que não existe uma totalmente isenta. Até porque a gente... esse pensamento de não existir, de não ter nenhuma mulher que não tenha passado por um tipo de violência, vai, né, recorrer à forma como o homem foi criado, né, perante as tantas civilizações que muitas já se perderam, né, ao longo do tempo, ao longo da história. Então, a criação que o macho é o superior, é quem manda, é o mandatário, e que a mulher ela é o gênero de ser, é quem serve, né, é a serviçal, não a serviçal dos afazeres da casa, mas servir ao homem, dá para ele tudo em suas mãos. E outro dia eu estava conversando me permita só fazer uma colocação, eu lembro que a minha mãe, né, na época a gente morava na zona rural, e não tinha fogão a lenha, então não tinha fogão a gás, então o fogão era a lenha, e minha mãe tinha aquela preocupação de, quando o painho chegava em casa, ela tinha que, além da água já estar quente, ainda tinha que preparar a água, né, que é o chamado de destemperar a água, colocar no balde, levar lá e entregar tudo nas mãos. Então, esta criação trouxe ao longo do tempo esse sentimento de submissão do feminino para o masculino. E com este sentimento de superioridade, os homens foram, né, avançando, e a gente percebe aí hoje que é estarrecedor essa questão da exploração do homem para com a mulher, né? Dessa atitude de violência, essa atitude desrespeitosa do homem para com a mulher. Então, como é que o homem ele tem uma esposa que está ali, né? Que a mulher, ela, né, por si só, pela própria natureza, é a mãe que cuida, é a mãe que zela, é quem, né, cuida dos afazeres da casa. Depois de muita luta, a mulher ela já perpassa as paredes das suas casas, já vai trabalhar fora, tem jornada dupla, jornada tripla, e por aí se vai. E o homem ele não consegue enxergar nesse ser um ser com um potencial tremendo, um ser com uma capacidade de ser esposa, ser mãe e ser profissional. E quando esse ser chega em casa, ela continua sendo um ser humano, ela continua sendo mulher. Então, o que é que ela quer? Ela quer o quê? O aconchego, o mínimo o aconchego e o reconhecimento deste homem. E não mais um agressor, alguém que vai ali para ali oprimir mais ainda. Porque os afazeres do dia a dia da mulher, de certa forma, já traz uma carga de pressão muito grande para ela. Então, o que é que ela quer quando chegar em casa? Aconchego. Então, esses homens vêm, né, nessa criação e nos dias de hoje não querem aceitar. Eu costumo dizer, Lusitânia, que nesse momento, talvez, nós estejamos vivenciando, né, a classe masculina, ele está vivenciando uma crise. A crise da revolução da mulher empoderada.
e ele não está conseguindo digerir esse empoderamento feminino e está entrando em paranoia. E está entrando em paranoia porque está agredindo mais e mais e mais e mais e mais por não aceitar. Então, quando você abordou aí, e que hoje também foi falado, né, lá na Igreja Batista, que se faz necessário, foi até alguém que fez uma pergunta, se não me engano foi Nayane do IDC, que trouxe a questão até de um exemplo de lá do Rio Grande do Sul, de um trabalho voltado para o masculino. E eu aplaudi a pergunta dela e acho pertinente que é preciso se fazer, é preciso que as instituições, que as organizações públicas, privadas e, né, as associações de modo geral comecem a trabalhar nessa perspectiva de trabalhar, porque assim, existe a Lei Maria da Penha, existem as mulheres que já são, que já têm um certo conhecimento, muitas têm medo, mas outras não têm, que já denuncia, tererá, e se já existe tudo isso, mas não está havendo um certo controle na situação, tem que começar a trabalhar a causa. Né? Então, sim, se a mulher é a vítima, então quem é o causador da violência para com ela? É o macho, é o homem. Então vamos trabalhar ele. Vamos trabalhar ele, porque senão a gente vai passar geração em geração passando por essa situação. E que a gente percebe, que deixe claro, que esta violência independe de classe social da mulher. Então, Então, se a mulher, independente da classe social dela, ela é vítima da violência, significa dizer que também independe da classe social e de formação intelectual do homem. Então, ele vai agredir. Então, do juiz ao trabalhador da roça, ele é agressor. Do presidente da República ao, digamos assim, ao vendedor balconista, ele é agressor. Né? Então, assim, vivimos ano passado, se não me engano, a juíza ser morta. A juíza morreu. Então, quem foi que agrediu a juíza? Né? Então, alguém praticamente do mesmo nível social. E aí a gente se depara, Lusitânia, que eu vou lhe fazer agora uma pergunta, a gente se depara na questão a mulher empoderada, geralmente ela tem um certo grau de independência. E aí a gente se depara, e a mulher que depende exclusivamente do marido, mas que ela sofre violência. Então, como vamos trabalhar, como vamos ajudar essas mulheres? Ou então, como essas mulheres vão conseguir, né, se desvencilhar desse agressor? Porque é uma questão que a gente, né, vai falando, tem que denunciar, tem que separar, vamos separar, mas quando ela olha para os quatro cantos, que ela diz, mas como é que eu vou ser sustentada? Como é que eu vou sobreviver? Né? Então, se você puder tratar um pouquinho. Tratar não, se a gente puder conversar, né, sobre isso. Ótima pergunta. Quando você fala muito, você trouxe muita questão do patriarcado, né? Os homens foram condicionados durante a história a se sentirem superiores às mulheres. Quer dizer que todos os homens se acham superiores às mulheres, que todos os homens violentam as mulheres? De forma alguma. Mas a gente precisa trabalhar porque trata-se de um costume, por assim dizer, que a gente precisa eliminar. É um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo para que os homens se reconheçam como homens, não como proprietários das mulheres, né? E aí a gente vem nessa discussão do que é machismo e do que é feminismo, e que acaba acontecendo inúmeros equívocos, né? O machismo trata-se do homem que se acha superior à mulher por conta do sexo dele, né? Assim como o feminismo. Agora, diferente do que as pessoas falam, o feminismo, eles não querem. O feminismo não trata como se a mulher fosse superior ao homem. Ela não fala dessa superioridade. Muito pelo contrário. O feminismo, ele visa igualar os direitos entre homens e mulheres, porque quer direcionar o seguinte: não existe nenhum melhor que o outro, que as pessoas devem andar lado a lado, mas as pessoas confundem muito, muito, né? Com a questão, não, mas feminista não raspa o sovaco, não sei o quê. Trocam totalmente o significado do feminismo, as pessoas confundem bastante. Então, quando a gente defende as pautas feministas, é porque a gente defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres.
Mesmo nessa questão do feminismo, a gente já identifica alguns problemas, alguns problemas em relação à questão das mulheres negras. Quer dizer, a pauta de todas as mulheres são iguais, ou a gente precisa ter um olhar para essa diversidade que existe, né? As mulheres negras, as mulheres com deficiência, as mulheres ribeirinhas, as mulheres que não têm realmente condições, e aí eu chego de fato na sua pergunta. Então, é uma dificuldade muito grande, porque eu já vivenciei, eu imagino, já presenciei, imagino que muitos de vocês já tenham percebido o quão difícil é uma mulher se separar do homem, do agressor, quando ela tem inúmeros filhos para criar, ou às vezes tem um só, ou às vezes ela não tem ninguém, não tem filho, mas ela depende economicamente desse homem, e ela sofreu inúmeros tipos de violência, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, sofreu inúmeros tipos de violência, que ela começa a entender que ela não é nada. Porque a todo instante o homem começou a dizer: você não é nada, você não presta, você não serve, você não vai viver sem mim. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, né? Não para mim enquanto mulher, né? Não fui eu que vivenciei a situação, mas eu vi outras pessoas desde pequenininha. Eu tenho notado isso na sociedade. Então, dificilmente nós não conhecemos uma situação de uma mulher que já vivenciou esse tipo de violência. Os homens dizendo: você não consegue nada. Às vezes a mulher tem até dinheiro, tem até grau de instrução, mas o psicológico dela está tão abalado que ela não se vê longe daquela situação de violência, ela não se vê Exatamente. longe do próprio algoz, porque ela acredita que aquilo é amor, porque do nível de carência, então ela começa a aceitar qualquer coisa. E na verdade, mulheres, a gente nunca deve aceitar qualquer coisa, porque a gente não é uma qualquer. Mas para você entender quando você está fragilizada, é muito difícil. Então, quando a mulher sofre inúmeros tipos de violência e a sociedade está violentando, o judiciário está violentando, o poder público está violentando, ela se vê de mãos e pés atados. Aí a importância da gente trazer temas, né? Buscar a questão do trabalho, sabe? Ofertar maneiras, digo, enquanto poder público, enquanto associativismo mesmo, para trazer essas mulheres. Inclusive, já existe uma feira aqui no município chamada Feira Agroecológica, que a gente traz muito isso. Os trabalhos das mulheres em rede, e elas comercializam. Uma forma de futuramente elas terem independência financeira. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão também. Delas começarem a aprender a fazer unha, delas começarem a aprender a fazer um crochê. Ah, mas muitas vezes o marido não vai deixar ela ir fazer unha na casa de alguém, ou deixa esse outro alguém na casa dela. Enfim, mas de repente buscando alternativas. É muito difícil, realmente. É muito fácil para a pessoa que não está na situação de violência dizer: ela apanha porque quer, ela gosta da situação. Ela não sai porque não quer. Não é bem assim. Eu acho muito importante que a mulher, né, no momento que ela se sinta pressionada, que ela não consegue sair desse relacionamento, ela busca ajuda. De qualquer maneira, busque ajuda. No nosso município, a gente tem um lugar específico para isso. O CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Misericórdia. Tomara que eu não tenha errado a sigla. Mas, enfim, tem um CREAS no Japão e você pode buscar orientação. Porque, de repente, a mulher não consegue sair de casa naquele momento, porque ela não tem para onde ir. Mas com o apoio de técnicos responsáveis, ela consegue ir para algum lugar, ela vai ficar em algum lugar, porque o poder público vai deixá-la em segurança com seus filhos. Então, buscar sempre apoio. O apoio é a palavra da ordem. O problema é que muitas vezes a gente não se sente, nós enquanto mulheres, enquanto pessoas, não nos sentimos bem com qualquer um. E tem pessoas que acabam dificultando o processo. Então, busque sempre o apoio de pessoas confiáveis, pessoas que vocês confiam extremamente. Busquem apoio do poder público, que já tem a obrigação, não é porque é bonzinho, porque tem a obrigação de defender os seus direitos. Então, é muito difícil. Eu sinto muito por várias mulheres que estão passando por isso no momento. E o nosso trabalho é de ofertar maneiras para que essas mulheres saiam do ciclo de violência. A Associação de Mulheres Liberinas, junto com a Ambacov, a gente fez um projeto e a gente está esperando um retorno da SDRK para a gente ofertar oficinas de culinária para as mulheres e oficinas de artesanato.
Porque, além de ser uma terapia, de algo que a gente visualiza muito, que as mulheres gostam de ser uma terapia, pode gerar emprego e renda. Então, o foco, eu acredito, é a gente trabalhar com a saúde mental da mulher, mas ofertar maneiras para que elas consigam sair dessa situação de violência, né? Conseguindo dinheiro, porque dinheiro é importante. Não adianta a gente dizer, ah, não, é só boa vontade. Não é. Então, uma mulher que esteja se sentindo desamparada, que acha que a qualquer momento o marido pode chegar, pode até matar mesmo, porque se ele diz que vai matar, não tenha dúvida, ele pode matar mesmo. Não fique pensando, não, ele está conversando, é brincadeirinha, ele só está estressado, só está bêbado. Não, ele pode te matar. Então, sempre deixe documentos em lugares escondidos mesmo, e uma muda de roupa escondida. Sempre fique pronta para a necessidade de fugir, você está pronta a fugir. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Não é um assunto bom, a gente não quer. Principalmente no nosso município, ele está entre os 100 que mais matam mulheres no Brasil, né? Em 2015, o mapa da violência disse que estava na 67ª posição. E aqui na Bahia, 13ª. Então, a gente não pode brincar. São 5.066 municípios no país, se eu não me engano. Então, imagine, a gente está entre os 100 que mais matam mulheres do Brasil, no país. No Brasil. E na Bahia, o 13º? Isso em 2015, aí não tem os dados atualizados. Isso em 2015, não tem exato. Mas, imagine 2015 para 2000, entendeu? Que aconteceu então, ultimamente. Eu acho que a gente, infelizmente, tá. Eu acredito que a gente esteja numa posição muito pior. E assim, Lusitânia, quando traz, né, o tema que a gente, na verdade, é um tema que é do cotidiano de todas nós, né, de todas nós. E é uma luta é uma luta grande, é uma luta constante nossa para combater externo, mas também uma luta do cotidiano para o interno dentro dos lares. E, de certa forma, a gente precisa entender que é uma erva tão daninha, que ela acaba também ramificando para os filhos. E se não tiver realmente esse trabalho de conscientização, de enfrentamento mesmo, a gente vai passar gerações falando disso aqui, porque, de certa forma, as crianças que vivenciam em um ambiente violento, né, os meninos que assistem as suas mães serem maltratadas, ela vai entender, ele vai crescer entendendo que ele, como homem, quando tiver a sua esposa, também vai tratar a mulher daquela mesma forma, porque ele cresceu nesse ambiente, foi a educação que ele teve. As meninas que cresceram vendo suas mães serem violentadas, ou ela vai crescer com uma frustração muito grande, uma repugna muito grande, uma repulsa muito grande para o sexo, para o masculino, né? Também. E também, quando casar, vai entender que é assim mesmo, que a mulher tem que apanhar, que é dessa forma que se vive um casal. Então, é um ciclo vicioso, é um ciclo ruim, e que a gente precisa realmente estar trazendo. Está se aproximando a nossa, né, quase terminando a nossa live, vamos dar uma acelerada. Sim. Dizer às mulheres, né, que é preciso dar as mãos umas às outras. Né, que ainda também a gente ainda também precisa entender, né, perceber que ainda é um assunto que as pessoas têm vergonha, as mulheres têm vergonha, muitas vezes, de falar, né, que no seu relacionamento ocorre, né, os vários tipos de violência, que a gente já sabe que depois da primeira, segunda, terceira, vem a quarta, vem a quinta, que a quinta já é praticamente a morte, né, a última vem a morte, mas que vem uma série, uma sucessão de violências para culminar na violência que choca. Mas antes de chegar na violência que choca, a mulher ela já passou por todos os tipos de agressões. Agressões esta que adoece mesmo. Então vamos ver aí mulheres depressivas, mulheres, né, que cometem suicídios, que é um outro assunto que a gente vai tratar no mês de setembro, que é a questão do suicídio.
mulheres totalmente frustradas, né, infelizes, né, não conseguem ter perspectiva por conta das agressões vividas, por conta das agressões vividas. Então, assim, é preciso dar as mãos. Então, quando eu falei dar as mãos, ninguém solta as mãos de ninguém, você mencionou a palavrinha sororidade. Então, fale um pouquinho sobre sororidade, para que a gente possa ir finalizando nossa live, porque se deixar a gente fica a noite inteira. Com certeza. Sororidade é isso, é irmandade, é a questão de as mulheres se apoiarem entre si. E quando Edilene fala sobre violência, a gente tem que entender quais são os tipos de violência, porque as pessoas acham ainda que a violência é só física, mas não, ela pode acontecer de diversas formas, e a gente está suscetível a isso sempre, costumeiramente, infelizmente, né? Então, a violência física, ela é fácil de identificar. Quando o homem empurra, chuta, amarra, bate, violenta a mulher. Então, esse é um tipo de violência física que facilmente a gente vai conseguir identificar. A psicológica, que é uma das mais complicadas de identificar, e é que muitas vezes as mulheres vivenciam isso e elas não sabem, que é quando o homem humilha, insulta, isola a mulher, persegue a mulher, ameaça. Começa de uma hora para outra, não. Começa devagarzinho. Você não tá bem com essa roupa. Aí começa, sua amiga não é legal, é melhor você se sair dessa amiga. Aí eu não gosto da sua mãe, ela não vai com minha cara. Aí no final, quando a mulher tá percebendo, né, ela tá sozinha no mundo com aquele homem. Ela tá sozinha. E o homem não, ele tá vivenciando, enfim, tá tendo uma vida normalmente, mas ela só se enxerga ao lado daquele homem. Então, primeiro ela é isolada da sociedade, para depois ele começar também com a questão da violência moral, que é quando calunia, injuria, difama a mulher. A violência sexual, ela consegue ser identificada porque tem homens, né, em relacionamentos que ele pressionam a mulher a fazer sexo. Pressiona a mulher a fazer sexo, exige práticas que ela não gosta, nega o direito ao uso de qualquer contraceptivo. Se a mulher disser, tô com dor de cabeça, não. Ele faz todo um terror psicológico e acaba agredindo de fato a mulher, porque isso é um tipo de agressão. Isso, na verdade, é um crime muito grave, né? E a violência patrimonial, que muita gente até esquece desse tipo de violência, que é quando o homem retém o dinheiro da mulher, destrói, oculta os bens e objetos, não deixa trabalhar. Imagine, tem homens que escondem até os documentos da mulher, o dinheiro da mulher. A mulher trabalha e ele não deixa a mulher gastar o dinheiro. A mulher tem que dar o dinheiro para ele. Então, acontecem inúmeros tipos de violência. E quando a gente vai nas comunidades, a gente vai conversar com as pessoas, gente, a gente ouve cada coisa que a gente fica besta. Essa questão, né, da violência patrimonial é interessante, porque nas minhas lidas, né, nas minhas lutas pela sobrevivência, então eu fui sacoleira. E é uma das funções que eu mais gosto de fazer, é vender roupa. Eu acho, para mim, é uma terapia. E quantas clientes minhas compravam roupa de escondida do marido? Não posso aqui fazer uma listinha. Comprava escondida do marido, ou seja, a mulher trabalha, tem a sua própria independência financeira, e na hora de comprar, tem que comprar escondido do marido, porque ele quer dominar o dinheiro que não é dele, é dela, né? Tem isso. E aí, quando você traz a questão da violência patrimonial, na questão desse querer dominar, né? Existe também aquele do querer usufruir o que não é dele. A mulher trabalha, e daí tem isso, a mulher trabalha e ele ainda sustenta a criatura e a criatura quer dominar, além de ser sustentado. Ou seja, isso também é violência. Você não trabalha, mas usufrui do suor de quem trabalha. Então, é muito complicado, é uma loucura e a nossa sociedade está louca. E a gente precisa fazer alguma coisa. E falando em fazer alguma coisa, tem algumas coisas práticas que a gente consegue fazer para, pelo menos, diminuir a violência, né? Além de participar de entidades que apoiam essa questão, né? De estar, não necessariamente estar se associando a alguma entidade, mas buscando, né? Vamos falar sobre pautas que defendem os direitos das mulheres, vamos nos unir, né? Essa questão da sororidade. Mas também entender, os homens precisam entender que não é não. Quando a mulher fala não,
Ah, não é porque ela não quer, não é porque ela está fazendo um joguinho, não é por nada disso, não. Não é não. Se ela diz não quer, não force, né? A gente precisa também começar a respeitar as diferenças, porque a gente fala muito em homem e mulher, mas esquecem que existem pessoas intersexo, pessoas que nascem com características femininas e masculinas. Precisamos colaborar. A divisão de tarefas é muito importante. Quando o homem faz o papel, né, em casa, faz algumas atividades no lar, ele não está sendo um bonzão, não. Ele está fazendo a sua obrigação, porque ele mora ali. É a obrigação dele fazer isso. Então, acolher a mulher, sabe? Acolher a mãe, acolher sua filha, enfim, acolher as mulheres que existem dentro de casa, porque elas trabalham muito. Então, precisa haver essa cooperação, ter a empatia, se colocar no lugar da mãe, no lugar daquela mulher e apoiá-las. Então, são algumas questões. E trabalhar para que os meninos entendam que chorar não é coisa de menina, é coisa de gente, de ser humano. Então, a gente não precisa questionar, porque também tem muitos homens que sofrem alguns tipos de violência que acaba incentivando o machismo estrutural, né? Que quando a gente nega esse direito do homem chorar, de mostrar sentimentos, a gente diz que é coisa de mulherzinha, a gente está dizendo para ele assim, olha, você não pode chorar, mas você pode fazer as outras pessoas chorarem. Então, assim, sei lá, é bizarro, né? Quando a gente pega e diz, ah, não, o menino brinca de carro, o menino só pode brincar de carro, a mulher só tem que cuidar do filho, da bonequinha. Então, a gente já está ensinando que os homens, eles terão grandes coisas, grandes profissões, será um motorista, terá um carro, e a mulher vai ficar em casa, dentro de casa, cuidando. Então, assim, eu sei que são inúmeras questões que a gente pode abordar em uma outra live, então acompanhem, por favor, a Associação de Mulheres Liberinas, que a gente vai ter muito mais conteúdo também. Pronto. E assim, uma situação que a gente pode estar trazendo em um outro momento, mas fazer só uma referência rápida aqui. É natural também que a gente esteja, né? Que a gente perceba pouco avanço nesse sentido, porque, de certa forma, a ocupação das mulheres nos espaços de poderes ainda é muito mínima. Por exemplo, na política, a mulher na política, ela representa 30%. Né? Então, hoje a resistência, esse aparelhamento masculino, né, para que as mulheres não alcancem esses espaços de poder, de certa forma também retarda, né, esse combate. Por quê? Porque quem vai fazer o bom combate em defesa delas são elas. Então, no universo de discussões, de legislação, de elaboração de leis, está lá 100 homens, uma mulher. A ideia que ali vai prevalecer para nortear uma sociedade é a ideia da mulher ou é a ideia dos homens que ali estão? É a ideia dos homens que ali estão. Então, as mulheres, nós mulheres, precisamos romper esses espaços. Precisamos romper essas barreiras, quebrar esses paradigmas e ocupar esses espaços que é nosso. Então, assim, então aí a gente fala essa palavra linda. A mulher, ela vai estar onde ela quiser, né? A mulher, ela vai estar onde ela quiser. Mas ela precisa querer realmente esses espaços que vai ter um significado positivo para a sociedade em prol delas mesmas. Então, assim, trago esse assunto, Lusitânia, me permite, trago esse assunto, porque, de certa forma, eu percebo ainda que a nossa sociedade, ela negligencia muito, sim. Então, hoje nós vimos uma juíza dizer para a gente que ela tem no seu cartório 5.000 processos para ela digerir. Se eu salvo engano, para ela digerir 5.000 processos. Então, de certa forma, a gente sabe que a nossa sociedade, o nosso Brasil, ele tem as suas falhas graves. Então, nosso poder judiciário, ele ainda ele é falho nesse sentido, porque não tem celeridade nos processos. Então, quando um caso quando uma mulher muitas vezes registra uma queixa, quando vai solucionar o problema, a mulher já morreu, já perdeu a vida, por conta dessa morosidade da própria justiça. E aí é claro que a gente, né, desde já eu parabenizo o coletivo Liberinas, né, na sua pessoa,
Porque, de certa forma, são mulheres cuidando de mulheres e, de certa forma, cada uma fazendo um pouquinho em prol de todas. Né? Então, também no meu posicionamento político, na minha legislatura, no momento, né? O que a gente pode fazer para colaborar, a gente vai fazer, eu vou fazer. E já tem um projeto, já tem uma proposição de minha autoria dentro da Câmara de Vereadores em tramitação, que eu creio que, de certa forma, esse projeto passando, sendo sancionado, vai trazer, né, benefício às mulheres, né, e, de certa forma, é uma forma de coibir e de combater a violência contra as mulheres, que é a lei de agressores. Porque a gente vê agressores dentro dos cargos públicos, a gente vê agressores dentro da política, a gente vê agressores dentro, né, do próprio Poder Judiciário, dentro de tantas instituições. Então, pelo menos o cargo público, a função pública, que ele seja proibido de exercer a função de servidor público. Não, que ele não vai exercer a função de servidor público, não, porque ele é agressor de mulher. Ele bate, ele humilha, ele maltrata. Mas para que essa lei realmente ela se efetive, é preciso que haja denúncia das mulheres. Então, mulheres, vamos realmente dar as mãos umas às outras, acreditar uma nas outras e fazer a frente. Porque juntas a gente pode fazer o bom combate. Então, a Liberina faz um pouquinho aqui, o Conselho da Mulher faz um pouquinho cá, o poder público, que é de sua obrigação, faz o seu papel, o poder legislativo, dentro da sua obrigatoriedade, do que pode buscar para tentar amenizar e ajudar, também vai fazer, e de repente a gente está o quê? Trazendo, contribuindo com a nossa sociedade tancredense. Então a gente está falando de Brasil, mas a gente mora em Tancredo Neves. Então o que é que a gente pode colaborar com o Tancredo Neves? O que é que a gente pode fazer para que a violência aqui, ela diminua? Para que a violência aqui, para que tenha uma reeducação desses homens. Porque, de certa forma, são agressores, mas precisa ser reeducado para se inserir na sociedade novamente, ter outros relacionamentos e ser feliz. Porque o objetivo de todos nós é sermos felizes. Mas ninguém vai ser feliz sendo violento, agredindo, e ninguém vai querer conviver com um violento. Nenhuma mulher vai querer se relacionar com um agressor. Não vai. Exatamente. Então, é essa forma da gente estar contribuindo de forma efetiva para isso. Então, assim, acho que na próxima semana, o presidente da Câmara ele já garantiu que a semana que vem ele coloca essa proposição em plenária para votação e será um marco, sim, na sociedade em Tancredo Neves para que isso realmente aconteça. Excelente. Para que venha ajudar nessa coibição, né? Quando você nesse enfrentamento. Com certeza. Quando você fala da importância de reeducação, eu falo uma coisa que vem antes até, da educação. A educação dos meninos, a educação das meninas. Quando a associação começou a existir, o foco dela eram meninas e mulheres. E aí a gente começou a entender que de nada adiantaria ficar falando com meninas e mulheres sobre as violências se a gente não falasse com meninos e homens também. Então teve um evento que eu fui com Edna em determinado lugar e o menino ficou assim: meu Deus, gente, eu não tenho nada o que dizer, eu só tenho que pedir desculpa. Desculpa por mim, por todos os homens. Era um adolescente, um jovem adolescente, né? E ele ficou assim extremamente decepcionado com ele e com os homens. Ele disse que não tinha o que falar. Então, às vezes, o que a gente precisa, antes até da reeducação, é educar esses jovens, educar esses meninos, essas crianças mesmo. Acho que o papel da educação é muito importante. E quando comete, de fato, essa reeducação, eu acho que é primordial, porque prisão por si só, pagar uma multa, alguma coisa por si só, não vai resolver. Só vai resolver a partir do momento dessa sensibilização, para que ele tenha uma consciência de que aquilo não está certo, que ele está violentando direitos. Trabalhar mesmo a mentalidade, mas trabalhar também a mentalidade da mulher, que sofreu tanto, que foi tão violentada que não vai conseguir tão cedo, de certo modo, viver um relacionamento saudável, porque a gente se acostuma tanto com a toxicidade que começa a achar estranho um relacionamento saudável, né? Então, estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Você tem mais alguma coisa a abordar ou a gente pode já encerrar? Eu só tenho mesmo que agradecer mesmo imensamente. Gostaria de chamar a atenção de todas as pessoas para que a gente consiga juntas, juntos,
né, que a gente está usando muito a questão do pronome neutro, as pessoas ficam muito em dúvida. Poxa, por que você fala todes? É porque existem pessoas que são intersexo, que elas não se caracterizam, né, nem como sexo feminino ou masculino. Então, tem essas pessoas intersexo. Então, a gente fala muito isso porque como uma questão de diversidade, de entender a importância de todas as pessoas nesse processo. Mas, enfim, gostaria de agradecer imensamente ao convite novamente, em nome da Associação de Mulheres Liberinas, né? Participem conosco de nossas campanhas, a gente está aqui almejando o melhor para nós mulheres, mas para a gente falar o que é melhor para nós mulheres, a gente precisa que as mulheres falem por si só. Então, eu só tenho mesmo que agradecer por esse momento, que é de suma importância. Estamos sempre à disposição. Muitíssimo obrigada. Estamos aí para o que der e vier, né? Fortalecendo, né, essa causa tão importante a favor da vida das mulheres. É isso. Rapidinho aqui, a gente que agradece também, mas rapidinho aqui, quando você falou, abordou, né, as pessoas intersexo, né, e de certa forma, quando a gente fala de violência contra a mulher, existe tantas outras violências, o preconceito, né, o preconceito de questão de gênero, da condição sexual das pessoas, então tudo muito tudo muito ruim ainda, né? E aí já está surgindo também já dentro de Tancredo Neves o movimento à frente LGBT que ia mais, porque é uma população que ela está à margem, ela está é como se essa população ela não existisse. E a gente precisa dar visibilidade a essas pessoas, né? Trazer dignidade para essas pessoas. Então, eu não vejo uma sociedade avançar se ela não se organizar. E uma sociedade boa, uma sociedade feliz, é uma sociedade que traz esse bem-estar para todos. Porque o bem, ele só é bom se for bom para todos. Então, o bem, ele não vai ser bem nunca se for para meia dúzia, se for para um pequeno grupo, se for para alguns. Então, realmente, para ser bom, tem que ser bom para todos, precisa ser bom para todos. E, assim, agradecer a você por ter aceitado o convite, agradecer ao Coletivo Liberinas. A PLB também se coloca à disposição, fala aqui também em nome de minha categoria que a maioria são mulheres, tem homens professores também, mas tem muitas mulheres professoras, muitas mulheres merendeiras, muitas mulheres secretárias. Temos homens também, professores, homens porteiros, homens motoristas, mas o público nosso também é feminino. Então, assim, construir pontes, acho que deve ser o objetivo de todas e qualquer organização, construir pontes, não muro, mas pontes. E esse é o objetivo de todos nós, é o objetivo também da APLB. Então, a gente agradece imensamente por ter aceitado o convite. Então, foi um bate-papo leve, foi um bate-papo tranquilo. Espero que o público de casa que nos acompanharam tenha gostado desse momento. Vai ficar gravado para quem não pôde assistir e interagir conosco. Vai ficar gravado para que as pessoas possam assistir. E também dizer que, quanto ao legislativo, queria muito separar as duas pessoas, que eu sei que depois ela vai reclamar, mas eu não consigo ainda separar as duas mulheres. Então, a Edilene vai ser a Edilene sempre, mas, assim, dizer a vocês, liberinas, que se precisar também do legislativo, e como representante, né, dentro do legislativo, que ainda é mínima, lá só tem 2 mulheres, eu e Sandra, então, no universo de 11 vereadores só tem 2 mulheres, então já vou instigar vocês do Coletivo Liberina que é preciso ocupar os espaços de poderes. Então, assim, é preciso pensar nessa perspectiva também, porque quem defende mulher são mulheres, quem defende mulher que sofre são mulheres que sofrem. Então, a gente precisa falar no nosso espaço, né? No nosso espaço de mulheres, quem tem que falar somos nós. Nosso espaço de mulheres, quem tem que defender somos nós, mulheres. Assim também como o homem no espaço dele, ele defende porque ele entende o universo masculino. A gente vai falar no nosso senso comum e dentro da condição que nós estamos, mas quem vai falar com conhecimento de causa, com propriedade, é o próprio homem, porque é ele que sente. Então, e assim também somos nós. Então, a gente não pode jamais cruzar os nossos braços.
Então, desde já, agradecer, já passamos de 1 hora, quase 5 minutos, agradecer ao pessoal de casa, que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus cuide do coraçãozinho de cada mulher que sofre, de cada mulher que é violentada, mas também que Deus toque no coração e no juízo dos homens que maltratam as mulheres. E dizer que, se vocês soubessem, se vocês homens soubessem, o que passa no coração e na mente de uma mulher que passa por violência, que passa por situação de desrespeito, vocês não fariam isso aqui, ó, tantinho assim, para machucar uma mulher. Porque o mundo interno da gente, ele é gigantesco. E eu tenho certeza que vocês não aguentariam nem a terça parte do que aguenta uma mulher, né? E vocês sabem disso. Então, vamos ter respeito, ter empatia, ter amor. Porque o mundo só será feliz com amor e respeito, né? E o bem para todos. Então, uma sociedade boa não é uma sociedade com o homem matando. É uma sociedade com o homem acolhendo e protegendo. Então, essa fortaleza que o homem se sente precisa ser uma fortaleza para proteger e não para matar. Que Deus abençoe e que Deus cuide de cada uma de nós e de todos. Amém. Muito obrigada. Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o Dia das Mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal. A cada 6 segundos, uma mulher é vítima de ameaça de violência. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física. A cada 16 segundos, uma mulher é vítima de ameaça com faca ou arma de fogo. A cada 22 segundos, uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de arma de fogo. Você não pode ficar parado. Denuncie.